Olá, bem-vindos a mais uma edição dos Meus Amigos na Rádio. Estamos a gravar hoje mais um episódio e o meu convidado foi buscar-me para a Mais Oeste Rádio quando eu estava a fazer uma emissão de discos pedidos numa rádio online que era a SMS Rádio. Já o conheço há muitos anos, ele já passou por várias rádios no Oeste, esteve também numa rádio no Ribatejo. O meu convidado de hoje chama-se António Campos. Olá, António, bem-vindo a esta emissão. Olá, Pedro, é um prazer estar neste projeto contigo e poder ser chamado de amigo é um privilégio. Olha, nós estivemos num projeto juntos, que foi a Mais Oeste Rádio, que começou exatamente, tu ouviste-me a fazer um programa de discos pedidos, em direto, no Facebook, e resolveste abordar-me se eu estaria interessado em integrar a Mais Oeste Rádio. Ora, isto foi uma forma diferente de ser abordado, porque eu não estava à espera de uma situação dessa. Já conheço há alguns anos, e este projeto da Mais Oeste foi um projeto fantástico. Oh Pedro, deixa-me recordar-te, eu lembro-me desse convite, mas não foi pelo programa da web que estavas a fazer naquele momento. Foi nesse momento que fiz o convite, mas era porque eu reconhecia o teu trabalho há muito tempo, há muitos anos. Aliás, nós tivemos uma breve passagem pelo Rádio Clube de Caldas, pelo RCC, é verdade, nos anos 90. E por isso eu já conheço o teu trabalho há muitos anos, já andamos nestas andanças há muitos anos, não é? E por isso, reconhecendo o teu trabalho, não tive dificuldade nenhuma em chamar-te para a nossa equipa, para a equipa, não é? E que rica equipa que estava lá. Olha que foram 2 anos, pelo menos da minha parte, os 2 anos fantásticos a nível de rádio. Pedro, modéstia à parte, nós conseguimos formar uma equipa que dificilmente existiu ou voltará a existir, porque foi uma equipa muito homogénea, muito versátil, muito criativa, que colocámos no ar emissões inesquecíveis e por isso foi um orgulho fazer parte desse projeto. Olha, mas tu, este projeto, já agora aproveito só para pôr um bocadinho a câmera mais para cima, se estás a aparecer com a testa cortada. Ora, assim, aqui está. Este projeto, no teu caso especificamente, já é um projeto que evoluiu de outro projeto, que por sua vez evoluiu de outro projeto. Tu começaste estas coisas da rádio, antes de chegarmos aí, começaste estas coisas na rádio em Óbidos, na Rádio Litoral Oeste. Não, eu sou do tempo das rádios chamadas rádios piratas, não é? E então houve no Conselho do Cadaval uma rádio, que era a Rádio Clube de Monte Junto. Depois houve também um projeto em Alcoentre, que era a Rádio Local de Alcoentre, isto antes da legalização, não é? Agora, quando se deu a legalização, sim, foi na Rádio Litoral Oeste que eu comecei a fazer rádio, a trabalhar em rádio, não é? Tu na altura fazias programas, fazias também, ou já estavas no departamento comercial, que essa foi uma das vertentes que tu também abraçaste na tua vida radiofónica. Não, nessa altura o início foi fazer programas. Eu lembro-me que era militar na Escola de Sargentos do Exército, em Caldas da Rainha, e ir a uma entrevista que estavam a pedir locutores e fui fazer uma entrevista com o saudoso e o amigo Jaime Costa. E então fui aceito e participei durante anos na Litoral Oeste a fazer programas, tanto de manhã como à tarde, como ao fim de semana, fiz vários tipos de programa e depois, sim, mais tarde, uns anos mais tarde, também para ganhar algum dinheiro que era preciso, apostei também no departamento comercial e pronto, e também não é desconhecido esse mundo. Passaste pela Rádio Clube de Caldas, aliás, tiveste lá uma passagem onde trabalhámos juntos também, já nessa altura, mas tu ainda passaste algum tempo também na Rádio Íris, não é? Sim, o projeto da Rádio Íris foi como diretor comercial da rádio. A Rádio Íris em Samora Correia
Era a rádio local com maior orçamento do país. Para termos assim uma noção do que estamos a falar, tínhamos só um departamento de desporto com 9 jornalistas. Eu lembro-me que acompanhávamos o Alverca, o Vilafranquense, o Benavente e o Samora Correia. Não me recordo agora qual era destes clubes, mas que entrava num campeonato que tinha muitas deslocações às ilhas. Então era um orçamento brutal só para o departamento de desporto. Depois tinha uma equipa de jornalistas também fantástica e muito grande. Era realmente um projeto muito ambicioso, e que me deu muito prazer fazer parte de administrar o departamento comercial, que no fundo é administrar o orçamento para todos esses departamentos. Exatamente. E foi um prazer fazer parte dessa equipa e desse trabalho e desse projeto. Nessa altura ainda se conseguia vender muita publicidade para a rádio, havia muita gente a investir na rádio. Sim, nessa altura valorizava-se muito o nosso trabalho, infelizmente hoje não é tanto assim, mas também tinha que se batalhar bastante para conseguir esses patrocínios, tinha que se trabalhar profissionalmente para se atingir os objetivos. No fundo, como tudo na vida, temos que ser profissionais para conseguir alcançar os objetivos, e na rádio também não deixa de ser igual, e como tal é uma luta todos os dias, mas é uma luta que nos dá também algum prazer, e ver-se a clientes satisfeitos é o retorno de todo esse trabalho. Tu daí também da rádio de Samora Correia, também depois acabaste por te tornar um empresário, abraçaste o departamento comercial em grande, não é? Depois também tiveste algumas lojas de telecomunicações aqui na região. Ainda tenho uma loja. Sim, o aparecimento dos telemóveis em Portugal nos princípios dos anos 90 foi aquele boom que houve, que abri várias lojas, e esse foi uma das minhas atividades profissionais que enverdei e que também deu muito trabalho, porque foi o evoluir de toda uma tecnologia que hoje é corriqueira, vamos lá, mas é estas maravilhas que nos permite hoje estar aqui com este trabalho a fazer neste momento, não é? Pois, exatamente. Olha, avançando e voltando aqui a Mais Oeste, que derivou exatamente do projeto que vinha da 94.8, creio eu que tu também estiveste ligado no projeto da 94.8, que a antiga rádio do Bom Barral, não é? Antena Jovem, não é? A rádio Antena Jovem, ainda me lembro bem. Desse projeto evoluiu para Mais Oeste, onde entramos, e eu tive curiosidade porque já tive a oportunidade de conversar com o Jaime Feijão. Nós começámos os dois no mesmo dia, eu e o Jaime, e não nos conhecíamos. Sinceramente não nos conhecíamos, e daí resultou uma amizade também fantástica. Nesta situação, e tu como sendo um dos diretores da rádio, tiveste essa preocupação em juntar ali uma equipa com alguma juventude e também com alguma experiência. Sim, como nós andamos nisto há muitos anos, conhecemos os meios, e os meios humanos e os meios técnicos, não é? E os meios humanos eram aqueles mais fáceis de identificar e ter o prazer de estar com eles e convidá-los para integrar este projeto, e que conseguimos juntar a nata do Oeste, vamos lá. No fundo conseguimos juntar a nata do Oeste. Já que falaste no Jaime Feijão, não imaginas o prazer que me deu trabalhar com o Jaime Feijão. O Jaime Feijão eu conheci-o sem nada ligado à rádio, noutra atividade, mas reconheci-lhe umas características da pessoa que eu precisava de lá não para emissão, nem pensei nisso na altura, mas revelou-se eu já lhe disse a ele, por isso não é nenhuma confidência, um animal da rádio, no bom sentido, é claro. Isso é verdade, isso é verdade. E hoje é um prazer ouvir o Jaime Feijão em antena, porque
deu-me realmente muito prazer trabalhar com esta equipa, e com o Jaime Feijão foi extraordinário. Pois bem, não só passaram por lá também o Jaime Montes da Silva, a Simone Silva, a Susana, a Inês que fez a sua estreia ali na rádio também. A Inês Honorato. Exatamente, a Inês Honorato. A Inês Honorato também fui eu que coloquei lá a trabalhar. Ela foi muito jovem, fazer um teste lá à rádio, e eu convidei-a logo para fazer um programa ou para trabalhar, já não me recordo bem qual foi a situação, mas ela ficou surpreendida porque não estava à espera. Ela estudava comunicação social, não estava à espera de logo, e eu acho que fiz uma brincadeira com ela quando ela foi fazer a entrevista, pô-la no ar em direto, e ela foi a tremer por todo lado, mas fez uns programas fantásticos sobre cinema. Foi fantástico. Sim, não falaste numa outra pessoa que eu também tive o prazer de convidar para trabalhar connosco, e que hoje é uma visita nacional, que é o Manel Mel. Exatamente, o Manel. Eu estava-me a esquecer dele, era para falar dele também. E que está agora atualmente numa novela que está a começar agora na TVI. Sim. A Festa. Tenho acompanhado o trabalho do Manel Mel. O Manel Mel é uma história incrível. Como é que ele vem parar à rádio, como é que ele vem trabalhar connosco, e as histórias da vida que às vezes nos surpreende e que mais tarde recordar, que são incríveis. Só recordar aqui uma situação do Manuel Mel. Ele vivia em Lisboa, ele mudou-se para cá para vir trabalhar connosco, e ele, na véspera de vir, contar aqui uma pequena história, na véspera de vir, disse-me assim: António, eu estou com um problema, é como o carro anda muito devagar e eu não sei o que é que se passa com o carro, não sei como é que eu vou chegar aí. Assim, Manuel, não te preocupes, quando chegares, demoras o tempo que demorares, vem devagar então, já que ele não anda depressa, e quando chegares a gente vai a uma oficina resolver, ver o que é que se passa com o carro. Quando chegámos à oficina, falei com o rapaz amigo da oficina: que o Manel está com um problema, que o carro não puxa, vê lá o que é que se passa. O mecânico entrou dentro do carro, saiu do carro com o tapete na mão, assim, pronto, o carro agora já anda. O tapete estava debaixo do acelerador, era o problema do carro do Manel. É uma história engraçada, mas pronto, foi um prazer realmente trabalhar com o Manel Mel e trazê-lo para a nossa equipa. Foi uma lufada de ar fresco trazer aquela criatividade toda que é reconhecida ao Manel, e também foi muito importante para o Manel, que o Manel estava, se me permite dizer, na escuridão. Tinha feito uma novela que tinha há uns anos atrás, mas estava apagado na televisão, e depois, mais a oeste, ao abrir-lhe as portas, ele voltou à ribalta e hoje está onde está. Não quer dizer que sejam os méritos meus ou da Mais Oeste, é principalmente mérito dele, mas é um prazer hoje vê-lo como está. Sim, exatamente, isso é a fantástica evolução que ele teve de o próprio voltar à ribalta, com as grandes reportagens que ele fazia, as músicas que compusemos também em conjunto, as letras do Jaime Montes, a música do Manuel Mel, fizemos muitas coisas engraçadas, de facto. Eu lembro-me de uma vez, deixa-me contar mais uma história, lembro-me de uma vez, o Manuel Mel andava sempre com uma viola debaixo do braço. E uma vez o Jaime Montes da Silva estava a fazer programa, ele entrou no programa a tocar a viola e começaram os dois a cantar. Foi um show em direto incrível. Eu estava na sala de reuniões e nem queria acreditar no que ele estava a assistir. Realmente foi momentos incríveis e inesquecíveis. António, para o segredo para construir uma boa equipa de rádio, e tu já estás nestas andanças, embora nesta altura não estás, creio que não estás ligado a nenhuma rádio. Não estou. Nestas alturas, a experiência fala muito na altura de escolher uma equipa para trabalhar? Olha, eu vou-te confessar uma coisa, que é dizer o que é mais difícil de gerir uma equipa de comunicação social. É trabalhar com egos, muitas vezes. Esse é o maior problema.
porque todos se acham um António Sala, por exemplo, e depois trabalhar com os egos é realmente muito difícil. Eu já geri departamentos de outras atividades e não vejo isso porque não é essa a situação. Um radialista é um artista também, e como artista que tem o seu ego e isso é difícil muitas vezes administrar. Mas a vida e os anos fazem-nos criar um calo que nos permite gerir essas situações com alguma tranquilidade, porque conseguimos estar do lado de lá, nos vermos do lado de lá e saber depois administrar essas situações. Por isso a calma muitas vezes é a melhor solução. Como é que tu vês a rádio hoje em dia? A evolução tecnológica já é muito, embora na altura da Mais Oeste foi talvez das primeiras rádios da região a ter uma mesa digital. Como é que tu vês a evolução das rádios nesta altura? Olha, Pedro, as rádios adaptaram-se à evolução dos tempos, tecnologicamente falando. Profissionalmente falando, em termos humanos, as rádios locais pararam um pouco no tempo, não quer dizer que sejam todas, mas muitas que enverdaram por um caminho da carolice, e a carolice não é amigo do profissionalismo. E por isso vejo às vezes fazer hoje coisas que me deixam alguma tristeza, porque sem querer estar a entrar em detalhes ou desprimor para ninguém, mas eu lembro-me nos anos 90 fazer-se calhar haver melhor rádio do que há hoje, com tanta evolução que houve em termos tecnológicos, que não foi acompanhado em termos profissionais dos locutores, dos animadores. Isto tem um porquê. O porquê, no meu ponto de vista, tem a ver um pouco como nasceram as rádios. As rádios nasceram quase por obrigação do governo em legislar para existir rádios legais, e isso não capacitou profissionais, capacitou pessoas com vontade, mas não os profissionalizou. E muitas vezes isso paga-se caro mais tarde. No entanto, continuo a achar que as rádios locais também são um pouco vítimas do próprio sistema. Eu não querendo também entrar muito em detalhes, mas muitas vezes nós não nos sabemos valorizar e nos vendemos barato. E isso também depois leva a que haja a tal carolice que eu falava antes. Não nos sabemos valorizar, as entidades públicas que poderiam ser o grande suporte das rádios foram acostumadas a ter as rádios na mão e não lhes pagar por isso, e como tal sofremos as consequências nefastas dessa forma de estar, e por isso mesmo talvez a falta muitas vezes de profissionais qualificados para dar seguimento, que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer, dar seguimento aos projetos das rádios locais, porque elas não são viáveis pela carolice. Voltamos uma vez mais à velha questão do departamento comercial. É preciso ter as coisas organizadas e há que ter um orçamento e há que ser gerido como uma empresa. Ao fim e ao cabo, é gerido como é uma empresa e não como uma associação, digamos assim. Essa palavra das associações eu empreguei muitas vezes, porque realmente não é uma associação nem sem fins lucrativos. É uma rádio, é uma empresa que tem empregados, tem colaboradores que ganham, que têm famílias e que precisam de se alimentar e precisam de se governar, e como tal não é compatível estarmos a gerir como uma associação sem fins lucrativos, vamos lá, e depois ao mesmo tempo termos que pagar ordenados e termos e pagarmos os impostos e por aí fora, como uma empresa a sério. Como tal, as duas coisas entram em confronto muitas vezes, não é?
Esse é o grande problema das rádios, no meu ponto de vista. E como é que tu vês Não esta... é geral, eu penso mesmo, desculpa Pedro, não é geral, eu penso que este problema é um problema mais do Oeste do que no geral do país, que eu conheço outras realidades ao longo do país e não vejo o que se passou ao longo dos anos aqui no Oeste. Como é que tu vês a imposição, por exemplo, das cotas da música portuguesa às rádios? São precisas para preservar, mas também na música portuguesa houve uma evolução tão grande que agora é quase que não era preciso cotas porque a música é tão boa, porque então quem não passar é que está mal, é que perde, vamos lá. Eu também acho que é um bocado por aí, sim, exatamente. Por isso, antigamente nós quase tínhamos vergonha de passar música portuguesa, esta é a realidade. Os locutores quase tinham vergonha de passar música portuguesa. Sem ser chutes e pontapés, pouco mais se só via nas rádios, não é? Até que fomos obrigados a tal. Hoje em dia há tanta música portuguesa boa, quem não passa é que perde. Eu também concordo contigo, a evolução foi fantástica. António, olha, nós estamos praticamente, não digo a esgotar o nosso tempo, mas vamos aproximando já do nosso fim. Eu gostava muito de te agradecer o facto de teres disponibilizado, que eu sei que tiveste que andar aí com o carro à procura de um sítio com melhor rede para poderes falar comigo nesta tarde. Mas consegui arranjar um sítio magnífico, uma paisagem fantástica. Pronto, isso é que é mesmo o indicado. Eu quero-te agradecer o facto de teres disponibilizado, uma vez mais, para estares aqui comigo. E olha, deixa-me... Pedro, peço desculpa, antes de terminar, já que falámos alguns nomes que trabalharam connosco, eu queria realçar um agradecimento a todos eles que trabalharam connosco e que fizeram aquela equipa tão magnífica. E não vale a pena estar a enumerar nomes porque vou-me esquecer de alguns, mas foram realmente quero deixar aqui registado um agradecimento a todos e um prazer, e dizer que foi um prazer muito grande trabalhar contigo e com toda essa malta que conseguiu fazer da Mais Oeste Rádio naqueles anos uma rádio magnífica. António, só posso concordar contigo que a equipa realmente era fantástica. Foi, sem dúvida, uma das melhores equipas com quem eu já trabalhei, com muita vontade de fazer coisas, com muita disponibilidade para fazermos coisas. E conseguimos pagar contas, não é? Assim como diz o outro. E conseguimos pagar as contas. Exatamente. Isso é que é mesmo importante. Olha, deixo estas últimas palavras para ti, porque eu tenho uma grande admiração de pessoas como tu, que dão o corpo ao manifesto e que chegam-se à frente com projetos, investem, como tu investiste em rádio durante muitos anos, para poder também teres um gosto pessoal, e o facto de nós estarmos aqui a falar e a recordarmos esse projeto nos anos 2010 a 2012, 2013 mais ou menos, é fantástico nós podermos estar aqui a falar isso. Concordas comigo? Concordo plenamente. Foi o projeto Mais Oeste, quando começou com 94.8 e depois chegou a ter 94.2 em simultâneo, começou em 2008, e o projeto Mais Oeste continua, não é? Até aos dias de hoje, com outras pessoas, com outros intervenientes, mas Mais Oeste continua. Aquilo que eu queria deixar no ar é mais uma vez um agradecimento especial por entrar neste teu projeto. Dizer que foi um privilégio trabalhar com todos, como eu já disse, e que estou disponível para sempre que tenhas estas iniciativas, podes contar comigo. Um grande abraço e boa sorte. Olha, só mesmo para finalizar, e eu penso que não haverá problema. Já agora, Pedro, mais uma coisa que me lembrei agora. Eu fiz algumas coisas em rádio que me orgulho de ter feito. Entrevistei algumas personalidades bastante, que eu trabalhei também como jornalista, bastante interessantes. Lembro-me de uma entrevista histórica na Rádio Litoral Oeste ao Álvaro Cunhal, por exemplo. Mas nem era isso que eu ia falar.
Um dos trabalhos que mais prazer me deu foi, eu não sei se te recordas ou se sabes, eu acompanhei no Brasil o Mundial de 2014 e entrava em direto diariamente na Mais Oeste, e foi dos trabalhos que mais prazer me deu, porque uma prova global, no Mundial de Futebol, e no louco, acompanhar e transmitir em direto para a Mais Oeste Rádio, foi dos trabalhos que mais prazer me deu. E isso foi só uma à parte que me lembrou agora e não queria deixar passar, porque foi para mim um momento muito marcante de um trabalho que não é comum por uma rádio local e que foi fantástico. E estamos sempre todos, sempre com capacidades, os profissionais das rádios locais têm todas as capacidades iguais aos outros para fazer tudo, todos estes trabalhos, e às vezes até inclusive é melhor. Eu penso que aí também concordas comigo, porque às vezes essas coisas são tão fora da caixa que quando nós as fazemos da melhor maneira que podemos e sabemos. É verdade. E lá está mais uma vez, a tecnologia hoje nos permite ir mais além do que íamos no nosso tempo de começar a rádio, não é? No nosso tempo de começar a rádio, como eu estou a ver aí, era o vinil e a cassete. Hoje, remotamente faz-se tudo, não é? É bem verdade. Eu inclusive tenho aqui atrás a tocar um vinil, quer dizer, está ali só, a agulha não sai no mesmo sítio, mas está ali porque representa exatamente um dos principais momentos da rádio, que é o disco de vinil, que fez com que a rádio fosse em direto as 24 horas por dia. Hoje não havia computadores, Pedro. A gente ia fazer programas, tínhamos que ir mais cedo para ir para a discoteca da rádio escolher a música, escolher os discos. Escolher a música. Mas olha, eu não me queria ir embora sem referir uma situação que nós vivemos, porque o António Campos tinha um café-bar em Óbidos, e onde a equipa da Mais Oeste fazíamos muitas das vezes, e no fim de alguns trabalhos desses cansativos, e às vezes mesmo sem razão nenhuma aparente, fazíamos ali umas belas patuscadas o que fazia com que a equipa da rádio ainda estivesse mais unida. Era uma coisa fantástica, era um espaço fantástico, não é? Esses jantares serviam para a união, não é? Não tinham um propósito nem uma finalidade objetiva, mas promovia com toda a facilidade do mundo momentos de convívio que promovia a união, e todos trabalhavam mais satisfeitos também. Isso era uma realidade. Às vezes de manhã, pronto, assim com umas olheiras um bocadinho maiores, mas também como era rádio não se via, não é? Como é a rádio não se via. Agora não, como diz o Jaime Fajão, agora estamos numa altura em vídeo rádio, já as coisas já são completamente diferentes. António Campos, mais uma vez muito obrigado por teres disponibilizado para participares aqui nos Meus Amigos da Rádio. Pedro, Miguel Silva, um grande abraço, muito obrigado, foi um prazer participar. Muito obrigado. O António Campos foi exatamente o convidado de hoje neste Os Meus Amigos da Rádio. Este é um programa que vai sendo publicado no meu canal de YouTube todas as semanas, por isso é só fazer um gosto, é só clicar no sininho das notificações e, sem dúvida, que vão poder saber quando vai haver vídeos novos. Ou seja, para a semana vamos ter mais um convidado que eu não vou divulgar, só vou divulgar a meio da semana. A todos vocês que estão desse lado, o meu muito obrigado.